Boa noite. Boa noite. Saúde aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, com a graça do nosso Deus, o Senhor está hoje nos trazendo em sua casa nesta noite, mais uma vez. Está nos dando também uma semana maravilhosa. Já estamos na quarta-feira. E hoje, culto de doutrina e oração na casa do Senhor. Então, é o nosso dever de poder estar aqui hoje para louvar o nosso Deus, engrandecer o seu nome e meditar também na sua santa e bendita palavra. Amém? Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado na casa do Senhor, neste culto de doutrina e oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor, Pai, estar nos agraciando com um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado também, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que temos passado, enfrentado nesta vida, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Como diz a tua palavra, até a consumação dos séculos. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua igreja que se faz presente aqui em tua casa, Senhor. Se há, Senhor Deus, também irmãos vindo para a tua casa, Senhor, te peço a tua proteção, livrando também de todo mal, Senhor, para que possa chegar em paz em tua casa, para que conosco possam estar louvando ao Senhor também, e aprendendo mais de tua palavra, Senhor, sendo edificados pela tua palavra, Senhor, nesta noite. Ó Deus, abençoa também os que não puderam estar aqui, Senhor Deus. E peço por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, eu venho estar curando, meu Deus, devolvendo a saúde dos amados irmãos. Lembrando da nossa irmã Leucimar, Senhor Deus, está se recuperando da cirurgia que ela fez, Senhor. Abençoa a tua serva, meu Deus, cada dia mais, para que logo, logo, Senhor Deus, ela possa estar com a gente de novo aqui em tua casa, juntos, para louvarmos o Senhor juntos e meditarmos na tua palavra juntos, meu Pai. Senhor, recebe a nossa adoração também nesta noite, diante do teu trono, ó Pai. Senhor, falai conosco grandemente através de tua palavra nesta noite, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados, edificados por tua palavra em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós, Senhor, te pedimos e nós te agradecemos também. Amém, amém. Amados, agora nós vamos cantar o hino do cantor cristão, Coroai 60, número 60, Coroai. Arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, o Rei divino rei.
glória, glória, glória com glória coroai. Amém. Continuando adorando ao Senhor, hino 168, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênção dos céus. Chuva de bênção, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor. Dai-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, agora vamos ler, fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 20 a 23. Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 20, diz: Se morretes com Cristo para o redimento do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial,
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que nós lemos, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que fala profundamente conosco e nos ensina e nos explica, Senhor Deus, o correto, Senhor Deus, para nossas vidas espirituais, para que possamos nos fortalecer espiritualmente, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha dar de encontro com nossas necessidades nesta noite, Senhor Deus. E possamos sair daqui diferentes, Senhor Deus, com ela em nosso coração, para que possamos colocar em prática também no nosso dia a dia. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós pedimos e agradecemos a tua santa bênção. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Somente a dona Leonor, que vem aqui à frente de novo, que é do grupo de louvor. Vamos cantar o cântico de oferta, agora mais um hino do cantor cristão, que é o 304, Vaso de Bênção. Vamos já ter a oportunidade de ofertar ao nosso Deus, tá? Já cantando esse hino. Escolhido de Deus, para novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar o irmão Igor Lohan para fazer a oração pela oferta. Igor Lohan, ora pela oferta. Amém. Bem, minhas irmãs e irmãos, agora a palavra está com o pastor Júlio César, que vai trazer suas considerações aos irmãos e o estudo da palavra do Senhor. E após o estudo da palavra de Deus, momento de oração. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Não se preocupe que eu não vou dizer onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estará.
mas vou agradecer a Deus pelas nossas vidas e estarmos mais uma vez na casa do Senhor, juntos como igreja do Senhor, para louvar, para glorificar e para termos comunhão uns com os outros. Amém? Só justificando a ausência da irmã Lídia, não pôde estar conosco essa noite por causa de enfermidade de mulher. Ok? Os outros eu não sei porque não vieram. Irmãos, nós iremos dar continuidade. Paramos quarta-feira por causa do treinamento que tivemos aqui na igreja. Mas vamos dar continuidade ao livro que nós estamos estudando, Colossenses, capítulo de número 2. Os versículos a serem lidos serão novamente do versículo 20 ao 23, onde nós temos como tema central a ameaça do ensino, ou melhor dizendo, do engano religioso. Daqui a pouco nós iremos fazer uma brevíssima recapitulação para darmos continuidade, mas a sessão que corresponde com o subtema dessa noite, o perigo do ascetismo, está do versículo 20 ao versículo de número 23 de Colossenses 2. Amém? Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 20: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor excêntrico, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados e agradecemos e engrandecemos o teu nome por mais essa rica oportunidade honrosa que o Senhor está nos dando de estarmos aqui nessa casa de oração, onde nós estamos reunidos com a tua igreja, no nome de Jesus, para louvar o teu nome, bendizer, glorificar e exaltar o teu bendito e soberano nome, pela tua santa palavra que acabamos de ler. Que a mesma, Senhor, faça guarita nos nossos corações, que a mesma nos edifique, que a mesma traga alerta para nós contra os falsos mestres. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Oramos pelos enfermos, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. Oramos por aqueles que estão se recuperando de cirurgia, que o Senhor também possa estar dando uma boa recuperação. Oramos por aqueles que não têm tido mais o compromisso de vir a esse culto de oração. Oramos por aqueles que não têm mais fé, que não têm alegria, que não têm o desejo de estar no culto de doutrina e oração. O Espírito Santo de Deus, só Tu pode fazer a obra, Senhor, para que todos entendam a necessidade, para que todos entendam a riqueza, Senhor, a gloriosa honra de estar nesse culto de doutrina e oração, Pai. Oramos também que o Senhor nos ilumine a mente, para que tudo que iremos falar, possamos ser edificados. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, queira se assentar.
Nós estamos estudando, como os irmãos já sabem, não é novidade para os irmãos, livro de Colossenses. Nós estamos no capítulo de número 2 e estamos no tema central que é a ameaça do engano religioso, onde dentro desse tema central nós temos 3 subtemas que correspondem com a ameaça do legalismo, onde nós já aprendemos, que vai do versículo 16 e 17. Temos também um segundo subtema, a ameaça do secretismo, que foi do versículo 18 e 19, o qual nós meditamos no estudo passado. E por último, o perigo do ascetismo, que corresponde do versículo 20 a 23. Então, no estudo passado, nós meditamos sobre a ameaça do secretismo, onde nós destacamos 4 pontos sobre o secretismo. Primeiro, nós vimos a natureza do secretismo, que está no versículo 18, quando Paulo vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. A natureza do secretismo é que ele estava pregando humildade, culto aos anjos, tendo visões, e eles tinham uma mente carnal. Também nós vimos a arrogância do secretismo, também, que está no versículo 18, onde Paulo vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Os falsos mestres, eles eram arrogantes. E terceiro, nós vimos também a idolatria do secretismo. Mais uma vez, eles estavam pretextando humildade, culto dos anjos e baseando-se em visões, que é uma idolatria. E por último, a base, rota do secretismo, versículo 18 e 19, onde nós vimos aqui, a religião do secretismo, ela não é bíblica, mas ela é mística. Eu disse para os irmãos que secretismo é uma junção de uma doutrina com a outra, onde junta essa doutrina e nasce-se outra doutrina. Então, Paulo está dizendo que a religião do secretismo, ela não é bíblica, mas é uma religião mística. Nós aprendemos também a religião do secretismo, ela não é espiritual, mas ela é carnal. Paulo vai dizer aqui no versículo 18, parte B, quando ele diz: enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, eles tinham uma mente carnal e não uma mente espiritual. Terceiro, a religião do secretismo proclama ser de Cristo, mas está desligada dele. Quando Paulo vai dizer no versículo 19, ele vai dizer: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem veiculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, eles proclamavam que essa religião, esse secretismo era de Cristo, mas estava desligada da cabeça, que é Cristo Jesus. E por último, a religião do secretismo proclama ser verdadeira, mas é totalmente falsa. Paulo vai dizer que o crescimento é que procede de Deus e não dos falsos mestres. Ok? Amém? Então foi foi a recapitulação do estudo passado. É sempre bom, irmão, a gente recapitular para nós podermos relembrar aquilo que nós estudamos. Então, agora nós iremos passar para o terceiro e último subtema do tema central, a ameaça do ensino religioso. E esse tema, ele é o perigo do ascetismo. Eu disse para os irmãos, não sei se os irmãos pesquisaram, mas o que é ascetismo? Os irmãos sabem o que é ascetismo? Não pesquisaram? Ixi, vocês estão perdendo. YouTube, isso é colocar lá tudinho, tem desenho, tem bonitinho. Inclusive, até baixar
um vídeo, mas não conseguia baixar um vídeo. Então, irmãos, ascetismo, o que é o ascetismo? O ascetismo é quando a pessoa usa o seu corpo, flagelando o seu corpo, jejuando por meio do seu corpo para alcançar um entendimento espiritual e moral. Ou seja, sintetizando na prática, o que é ascetismo? É quando eu guardo o meu corpo, vou fazer jejum, eu vou flagelar o meu corpo e com isso eu vou estar guardando o meu corpo para que eu alcance uma perfeição diante de Deus. Lembra dos nossos irmãos da Deus e Amor? Né? Eles usam camisa, manga comprida, calça, né? Eles são bem fechadinhos, né? Porque eles querem passar, né, de uma religiosidade, eles querem passar de algo que possa dizer que eles são bastante espirituais. Só estou ilustrando, não estou dizendo que seja errado, entendeu? Mas nós vamos ver mais adiante que Paulo vai dizer aqui o que é ascetismo religioso. Então, temos aí, eu coloquei, dá de ver aí? Legal? Ok? Então, ele vai dizer, Paulo condenou o gnosticismo, o legalismo, o secretismo e agora condena o ascetismo. A crença de que podemos crescer espiritualmente simplesmente obtendo-nos de coisas, flagelando o corpo, qual eu disse, e mortificando-nos fisicamente. Aí, o Warren Wiersbe, para clarear nossa mente, ele diz que essas práticas ascéticas se tornou comum durante a Idade Média, usar veste de pelos, dormir em camas duras, flagelar-se, passar dias ou anos sem falar, fazendo longos jejuns ou ficar sem dormir. O ascetismo venceu a barreira do tempo e chegou até nós. Essa heresia ainda ameaça a igreja contemporânea dos dias de hoje. Mas Paulo, irmãos, ele vai dizer aqui no versículo 21, olhe para a sua Bíblia, Paulo vai sintetizar o ascetismo em três proibições. Quando ele vai dizer assim, não manuseis isto, ele estava pregando isso, não proves naquilo outro, ou melhor dizer, não proves aquilo e não toques naquilo outro. Então, Paulo aqui ele sintetiza o ascetismo em três: não manuseis, não proves e não toque. O que Paulo quer dizer aqui para combater esse ascetismo? Que esses falsos mestres aqui, eles usavam isso para proibir essas pessoas, dizendo que não podia manusear, que não podia provar e que não podia tocar. Ou seja, Paulo, ele nos ensina, eu quero que os irmãos abram aí, em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo ele vai dizer que nós devemos cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, Paulo, quando ele diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. Amém? Ok? Ele vai dizer assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo aqui, ele está dizendo que o nosso corpo, ele é o Santo Espírito de Deus e que nós devemos cuidar do nosso corpo. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque lá em Colossenses capítulo 2, versículo 21, o que ele estava pregando? Não manuseis isto, não proves aquilo outro e não toques naquilo outro. Ou seja, ele estava dizendo que nós precisamos, que as pessoas precisavam guardar o seu corpo.
Claro que nós devemos guardar o nosso corpo, mas a ideia do ascetismo é guardar um corpo com o objetivo de alcançar algo espiritual, certo? Estão entendendo aí? Paulo está dizendo que nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Tomar banho, fazer higiene, fazer dieta, não comer carne gordurosa, refrigerante, bolo, é uma forma de cuidar do corpo, ok? Então, Paulo está dizendo que nós devemos cuidar do corpo e tratá-lo com disciplina para não sermos desqualificados. Então, Paulo está dizendo que o ascetismo ele é uma falácia. Por isso, irmãos, aqui eu quero destacar com vocês, quero examinar os perigos que a religião asceta pode trazer para nós. Primeiro, o que eu coloquei para os irmãos? Vamos lá, vamos fazer algo dinâmico? Vamos lá, em primeiro, o que é? Olha o que diz o versículo de número 20. Paulo está dizendo assim, ó. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Paulo está dizendo assim, olha, vocês já morreram com Cristo, para o rudimento do mundo, para essas coisas do mundo. Como se vocês morreram com Cristo para essas coisas, rudimento, qual é o contexto aqui, como é que vocês continuam vivendo nessas mesmas coisas? Por exemplo, a ideia aqui que Paulo está dizendo, vamos dizer, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós morremos para o mundo, e o batismo, ele simboliza isso, não é? Quando nós vamos batizar uma pessoa, um dos simbolismos do batismo, quando nós deitamos a pessoa, ela morre para o mundo e ressuscita para Cristo. Assim somos nós, né? Nós não devemos mais estar fazendo as práticas que o mundo faz, porque nós já morremos para aquilo que nós estávamos fazendo. Então, quando Paulo está fazendo essa pergunta, se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como se viver no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Que aqui os falsos mestres estavam ordenando, quando eles pregavam pela forma legalista, pela forma secretista e pela forma do ascetismo, e diziam, olha, não toque nisso, não faça isso, não prove naquilo outro. Ou seja, então Paulo está dizendo que o ascetismo produz uma escravidão. O ascetismo é a religião do não, é a crença de que podemos agradar a Deus e obedecer uma lista de não. O que é a ideia? Eles estão dizendo assim, olha, vocês não podem fazer isso, se vocês querem ser mais espirituais, vocês não comam carne de porco. Se vocês querem ser mais espirituais, vocês não tomam Coca-Cola. Se vocês querem ser mais espirituais, vocês não andam de bermuda por aí, porque isso é pecado. Se vocês querem ser espirituais, você não faça aquilo ou aquilo. Ou seja, eles estavam proibindo, e isso se tornou para ele, pela essa religião, uma escravidão. Esses falsos mestres que eles estavam tratando esses irmãos de uma forma que estavam escravizada pelo ascetismo religioso. Olha o que diz nessa nota aí. William Hendricks diz que, em vez do ascetismo ser um remédio contra a satisfação dos desejos da carne, os fomenta e promove. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que em vez dessa religião ascetista ser o remédio para frear o desejo da carne, ele está dizendo que fomenta, faz ficar com mais vontade e promove mais o desejo da carne. Por quê? O que é o ascetismo? Flagelar, bater no corpo, quero ser mais espiritual, então vou bater no meu corpo. Lembra? Sabe o que é flagelo, né? Bater na costa, né? Ou senão eu vou me cortar, né? Eu vou me cortar,
ou senão vou fazer uns jejuns prolongados. Qual é o objetivo disso? Alcançar, né, um ato espiritual de perfeição. Ok? Então, primeiro Paulo está dizendo aqui que o ascetismo ele produz o quê? O que ele produz, irmãos? Escravidão. Versículo 20: se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Em segundo lugar, o ascetismo está preocupado apenas com a aparência e não com a essência das coisas. Vamos lá? O que diz aí, em segundo lugar? Versículo 21. Paulo vai dizer no versículo 21 e 22. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo noutro. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Olha o que diz aí a nota. O ascetismo é uma religião de aparência. Ele se preocupa apenas com a forma e não com a essência, com o método e não com o conteúdo exterior, fora, e não com o interior. Né? O que ele está dizendo? Que essa religião excêntrica, ela se preocupa somente com a aparência, de se mostrar que você é um espiritual, né? De se mostrar que pelas coisas que vocês fazem, que nós fazemos, ou que as pessoas fazem, mostram mais espiritualidade, mas ele está dizendo, não com a essência das coisas, ou seja, algo mais importante, algo mais verdadeiro. Por exemplo, que eu posso estar aqui de gravata, pregando, bonitinho, de paletó, e quando eu sair daquela porta eu estou fazendo tudo errado. Nós aprendemos a palavra de Deus, mas quando saímos daquela porta estamos fazendo algo errado. Então isso é a aparência. Basicamente essa é a ideia. Seu grande lema é: não manuseis, não proves e não toques. Paulo, porém, diz que Deus nos dá todas as coisas para vivermos prazerosamente. Vamos ver o que diz aí esse versículo, se é verdade mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Todos juntos, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Eu disse que o lema é não manuseis, não proves, não toque, mas Paulo, porém, diz que Deus nos dá todas as coisas para vivermos prazerosamente. 1 Timóteo 6, 17. O que diz aí, todos juntos? Então, o que ele estava dizendo? Vocês não podem tocar nisso. O que ele estava dizendo? Vocês não podem manusear isso. Vocês não podem provar isso. E Paulo está dizendo que Deus ele nos dá todas as coisas para vivermos prazerosamente nesse contexto aqui. Tá bom, irmão? Não vai dizer assim, ó, pastor, só acabou de condenar a Coca-Cola, mas o Paulo está dizendo que eu devo tomar Coca-Cola porque é para o meu prazer. Eu devo comer bolo que é para o meu prazer. Não é isso não, nesse contexto aqui. Porque eles estavam proibindo aquilo que a palavra de Deus não proibia. Podemos comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19, nós já vimos, ou nós já sabemos. O ascetismo está preocupado com aquele que desce ao estômago,
O ascetismo está preocupado com aquele que desce ao estômago e é lançado fora do corpo, em vez de preocupar-se com o que se aloja e procede do coração, né? Ele estava preocupado com aquilo que estavam entrando, né? Que nós vamos ler daqui a pouco um versículo, o que entra, né? Daqui a pouco já é escuso, né? Mas essa religião deveria estar preocupada mais com aquilo que sai do coração, que é a preocupação maior. Então ele vai dizer: todos os alimentos foram criados para serem recebidos com ações de graças. Vamos ver aqui, nós já estamos em Timóteo, né? 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Vamos lá, todos juntos? Primeira? 4,3. Eu falei 13, mas é 3. Todos juntos? 1, 2, 3. Certo. O que Paulo está dizendo aí, né? Que Deus, ele criou todos os alimentos para ser recebidos com ações de graças pelos fiéis, quantos conhecem plenamente a verdade. Tá, irmão? Mais uma vez enfatizando, tá? Pela consciência, tá? Não vai dizer que eu estou falando agora a gente pode sair comendo tudo. Não, devemos agradecer a Deus, mas da forma que nós estamos vivendo hoje no mundo, que quase tudo está sendo industrializado e faz mal para as pessoas, mas mesmo assim Deus ainda ele pode abençoar. Então todos os alimentos foram criados para serem recebidos com ações de graças, mas a doutrina de homens tem substituído a palavra de Deus. Jesus disse que a comida vai para o estômago, não para o coração. Vamos ver primeiro essa passagem aqui, que eu estou dizendo para os irmãos que a doutrina dos homens, ela está sendo substituída pela doutrina de Deus. Olha o que aqui diz Marcos, capítulo 6, versículo 9. Será que é versículo 9? Mateus 6, 7, 18. Onde está vendo isso aí? Não, a primeira leitura. Marcos, 6, 9. Não, não é essa não. Está errado. Não é não. Marcos. Faltou colocar o livro aqui, né? Não é não. Faltou colocar o livro. Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura. Segunda leitura é Marcos 7, 18. Jesus disse que a comida vai para o estômago, não para o coração. Marcos capítulo 7, versículo 18. Vamos lá? Então... O que nós entendemos com isso aí? O que Jesus está dizendo? Que a comida vai para o estômago e não para o coração. Qual é a ideia lá que ele estava pregando lá? Que não pode isso, não pode isso, não pode isso. Jesus está dizendo que a comida, ela vai até o estômago. Ela não sai, não vai para o coração. Então Paulo diz que não existe nenhuma coisa em si mesmo impura. Comer ou não comer não faz mais ou menos espirituais. Lembre lá que eu estava dizendo que para ser mais espiritual, o que você precisa fazer? Não come isso, não come aquilo, se faça jejuns, se flagelos,
se corte. Então Paulo está dizendo aqui que comer ou não comer não faz mais ou menos espirituais. As seitas estão preocupadas com as aparências. Ok. Então as seitas estão preocupadas com as aparências. Vamos lá. As seitas estão preocupadas com as aparências. A fé cristã está preocupada com a essência. Então, o que eles estavam pregando aqui? Que o ascetismo deveria se preocupar mais com a aparência. Paulo está dizendo não, né? O ascetismo ele se preocupa com a aparência, mas Deus ele se preocupa com a essência, aquilo que vem dentro do coração, né? Mais uma vez ilustrando, não adianta eu estar aqui de paletó pregando bonitinho e quando eu passo daquela porta eu não perdoo meu irmão. Quando eu passo daquela porta, eu não visito meu irmão, não adianta nada disso. Então, Paulo está dizendo que a preocupação deveria ser com a essência, algo que sai do coração. Amém? Depois, terceiro, o ascetismo proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Vamos todos dizer juntos? Vamos lá? Olha o que diz o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrina de Deus. Segundo os preceitos e doutrina de Deus. Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destrói. Paulo diz que a religião do ascetismo não está baseada na palavra de Deus, porque é doutrina dos homens, mas em preceitos e doutrina de homens. Essa doutrina é invenção humana e não revelação divina. Procede do enganoso coração humano e não da santa palavra de Deus. Irmãos, para nós sermos mais espirituais, o que nós precisamos fazer segundo a palavra de Deus? Alguém tem uma ideia para nós sermos mais espirituais? O que nós precisamos? Orar, ler, praticar, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que o ascetismo ele estava proibindo em nome de Deus o que Deus não estava proibindo. Ou seja, para ser mais espiritual, ele estava pregando as doutrinas dos homens. Quando ele vai dizer no versículo 22, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, ele estava proibindo o que Deus não estava proibindo, porque para crescer ou para ser mais espiritual não depende de eu comer essa comida, de eu beber essa Coca-Cola, de eu vestir essa roupa, não depende disso. Para me ser mais espiritual, depende mais eu me voltar para Deus, ler a palavra, obedecer os mandamentos de Deus, aí eu vou crescer mais espiritualmente. Olha o que diz essa nota. Novamente podemos ouvir o eco da palavra de Cristo aos fariseus, né? O qual a irmã Eliane acabou de falar aí, né? É Mateus, né? Mas também tem Mateus, quando ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Jesus Cristo aqui falando para os fariseus, chamou ele de
hipócritas, né, porque estavam adorando a Deus com seus lábios, louvando a Deus, mas na verdade o que estavam fazendo era ensinando doutrina de homens. Então o ascetismo ele estava proibindo coisas que Deus não estava proibindo. Então há igrejas que relativamente hoje a palavra de Deus elas estão fora e somente estão os preceitos dos homens. Os usos e os costumes tornam-se mais importantes do que as escrituras, né? Então, o que nós temos visto hoje nas igrejas dos dias de hoje? É que as coisas são mais importantes do que a palavra de Deus, né? Como eu já disse para os irmãos, né? Tem umas igrejas que tem arca, tem mais igreja que tem sofá, né? Que faz, é isso aí, Jans? É ou não é? Também não sei, então vamos pesquisar. Mas o que eu quero dizer? Que essas igrejas estão dando mais valor a essas coisas do que a palavra de Deus, né? E hoje nós temos visto isso nas igrejas, né? Coisas dos homens, doutrina dos homens. Então estão deixando a palavra de Deus de lado e colocando as coisas qual tem sido mais importante. Então o ascetismo ele proíbe em nome de Deus, né? Versículo 22, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói, né? Ou seja, tudo isso que algumas igrejas colocam, daqui a pouco tudo isso vai ser destruído. E quem é que vai ficar? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Permanente. Essas coisas tudo vai ficar. Arca da Aliança, Templo de Salomão, tudo essas coisas vai ficar. Mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então ele estava proibindo aquilo que Deus não estava proibindo. Amém? Quarto e último, o ascetismo é enganador em suas propostas. Vamos lá? Versículo 23. Tais coisas, arca, Templo de Salomão, varrer a vassoura santa, óleo ungido, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor excêntrico, todavia, porém, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o ascetismo é enganador em sua proposta. Quando ele diz, olha, a minha proposta é essa, né? Sabedoria, culto de si mesmo, de falsa humildade. Mas Paulo está dizendo que essa proposta ela é enganadora. Ou seja, o ascetismo tem aparência de sabedoria e humildade, né? Olha que sabedoria de Deus, né? Olha como esse irmão ele é humilde, né? Fazendo todas essas coisas, mas não tem valor diante de Deus. E um sacrifício inútil. Ou seja, é um culto, que ele está dizendo assim, tem aparência de sabedoria e culto de si mesmo. O que é um culto que Paulo está dizendo aqui? O que é um culto de si mesmo? Né? É aquela pessoa que se culta a si mesma. É aquela pessoa que diz ser espiritual, né? Veste aquelas roupas legais, aqueles paletó, dizendo, olha, eu sou o cara, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas dentro do seu coração não tem algo ligado com a experiência com Deus. Então ele está dizendo que é culto de si mesmo, que presta essa sabedoria. Claro, eu não estou aqui generalizando, né?
Tem pessoas, homem de Deus, mulher de Deus, e nós devemos nos vestir bem, que é para a glória de Deus, para Deus. Tem pessoas que realmente, né, se vestem bem, e tudo aquilo que está na sua roupa representa mesmo uma espiritualidade. Mas aqui nesse contexto, Paulo está dizendo não. Isso tem aparência de sabedoria, de humildade, de culto a si mesmo. Ou seja, é um culto de si mesmo, uma religião feita para si mesmo, tem uma piedade falsa e fingida. Trata-se de uma inovação barata, de fabricação própria, de um culto falsificado. Ele não tem valor espiritual, é um engano. Por isso que nessa nota aí, Paulo vai dizer assim, Paulo diz que as regras rigorosas dos ascetas não têm valor contra a sensualidade. Nenhum amontoado de regras religiosas pode mudar o coração do homem, somente o Espírito Santo. Nota: R. Wisby diz que as regras rigorosas dos ascetas no máximo faz aflorar o que há de pior, em vez de estimular o que há de melhor. A santificação ascética e legalista foi clara e terminadamente rejeitada pelo apóstolo Paulo. Em nenhum lugar a carne é tão bem camuflada e tão perigosa quando se torna religiosa, diz Warren de Boa. É assim, menino? Não, ainda fiz errado. Ok. Então, irmãos, qual é a ideia aqui que Paulo está dizendo aqui, né? Que essas coisas têm efeito de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascêtrico, não da palavra de Deus, todavia não tem valor contra a sensualidade. Ou seja, quando ele diz assim, não tem valor contra a sensualidade, a ideia aqui é exatamente aquilo que eu estava falando para os irmãos, né? Que eles eram tão religiosos, tão ascétricos, né? Que eles não preservavam a sua sensualidade, ou seja, aquilo que estava dentro do seu coração, né? Para eles, eu ilustrei aqui, eu vou ilustrar aquilo que eu penso no nosso irmão da Deus e Amor, né? Eles são bem, né, de camisa manga comprida, de calça, ando de calça. No momento dos prazeres, segundo alguns, no momento de prazeres sexuais deles, eles não tiram a roupa, tudo para preservar a sensualidade, né? Então essa é a ideia aqui que Paulo está dizendo, que isso não tem valor, né? Não tem valor. Me lembrei, só para comentar aqui, de um pastor, né, que quando ele ia pregar, ele não gostava nem de manter relação com a sua esposa, porque ele pensava que isso era pecado diante de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que não adianta ter isso, que isso não tem valor contra a sensualidade, né? Eu vou me guardar, eu vou fazer isso, aquilo, não tem nada a valor, né? Porque ele está dizendo aqui no versículo 20, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor, assim, todavia não tem valor contra sensualidade, né? Você pode pegar o seu corpo, chicotear, pode cortar, pode fazer jejum, nada disso tem valor contra a sensualidade, ok? O que tem valor é a palavra de Deus, o que tem valor é a oração, ok, irmãos? Então nós vimos aqui que o ascetismo tem alguns perigos. Primeiro, o ascetismo produz uma escravidão.
Segundo, o ascetismo está preocupado apenas com a aparência e não com a essência das coisas. Terceiro, o ascetismo proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Quarto, o ascetismo é enganador em suas propostas. E para me fechar, irmãos, eu preciso fazer somente uma aplicação para as nossas vidas. E a aplicação ela vem por meio da pergunta: há ascetismo ainda entre nós? O que vocês acham? Há ascetismo ainda entre nós? Olha, ficou calado, estão com dúvida. Sim ou não? O que é ascetismo, né? É privar o corpo, né, por meio de jejuns, aqueles cortes, aqueles flagelos, né, para alcançar algo mais espiritual e moral. Né? Sim, na Bíblia Celeste não pode ter, né? Mas em outros lugares a gente vê, né, tanto o legalismo, o secretismo, como também o ascetismo. Né? Olha, eu vou me preservar para me alcançar mais essa espiritualidade. Não tem nada a ver com o jejum não, tá bom, irmão? Porque o jejum ele é bíblico, ele deve ser feito. Mas qual é a ideia aqui que eu estou dizendo? Hoje eu não vou tomar Coca-Cola porque à noite vai ter o culto da Santa Ceia, então eu quero ficar mais espiritual. Né? A ideia, hoje eu vou com essa roupa aqui lá para a igreja porque eu quero ser mais espiritual. Não tem nada a ver, não tem valor algum contra a sensualidade. Isso tem nada a ver não, entendeu? Porque era isso que estava acontecendo aqui. Né? Guardar o corpo tudinho com o objetivo de alcançar mais um entendimento espiritual, moral diante de Deus, certo? E muitas das vezes às vezes acontece na igreja, irmão, algumas doutrinas que é a doutrina dos homens. Por exemplo, eu fico pensando assim, quando o dirigente diz: vamos todos baixar a cabeça e fechar os olhos para orar. Isso está escrito na Bíblia que tem que abaixar a cabeça e fechar os olhos? Está escrito na Bíblia assim? Quando o dirigente diz, vamos baixar a cabeça e fechar os olhos. Está escrito na Bíblia? Né? Claro que abaixar a cabeça é um momento de reverência, fechar os olhos é um momento de concentração, né? Mas isso não está escrito na Bíblia, né? Isso pode ser algo de ascetismo, né? E o que Paulo vai dizer quando, né, nós devemos levantar mãos santas, né? Todo homem tem que levantar mãos santas para o céu. A gente faz isso? Não faz, né? Alguns ficam assim, com a mão no bolso, todo acanhado, toda aquela coisa. Isso pode ser um ascetismo, né? Então, quando a gente orar, vamos levantar a mão, né? Glorificando a Deus, né? Dando um glória a Deus, né? A gente fica tão, né? Querendo passear, claro, tem que ter reverência, sim. Estou dizendo que a gente tem que abrir, né? Mas muitas das vezes é doutrina de homens, né? Ok? Então, se Deus quiser, semana que vem, nós vamos para o outro tema central. Coloca aí, Lohan, para os irmãos já ir vendo. Próximo tema central: as evidências de uma verdadeira conversão, que vai do versículo 1 ao versículo de número 11. Dentro desse tema central, as evidências de uma verdadeira conversão, nós temos 3 subtemas. Primeiro subtema: evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as da terra. Tá? Vamos logo se avaliando aí. Segundo subtema: evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificamos nossa natureza terrena. Terceiro: evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Então, eu peço que os irmãos estudem essa seção, que vai do versículo 1 ao versículo de número 11, fica mais fácil para todos nós entendermos e sermos edificados e transformados pela palavra de Deus.